Bom, iniciando então o nosso seminário de hoje sobre a Área 51, tá? Nós vamos iniciar sobre o maior de todos os mistérios ufológicos americanos, né? Que vem a ser Roswell, o incidente de Roswell. A possível queda de um disco voador na cidade de Roswell. Bom, então, vamos entender esse fato que ele é muito estranho, por causa de uma série de coisas, tá? Eu vou colocar os prós e os contras dessa história. Eu, Laércio, nunca até hoje me convenci de que caiu um disco voador e os americanos capturaram esse disco voador, e com o ET ainda, com o ETzinho Great junto. Né? Então, a história é a seguinte, tá? No dia 2/7/1947, tá? Um fazendeiro chamado William, né? William Mac Brazel, esse Mac aqui, assim que escreve, né? Ele encontra na fazenda dele destroços, presta atenção, destroços que ele mesmo, presta atenção, nesse dia acreditou que era um balão meteorológico. Meteorológico. Vamos deixar os fatos bem certinhos. Então ele nem ligou para os destroços. Tá? Então, 2 semanas antes desse fato, olha, 2 semanas antes, o piloto Kennedy, ó, é com 2 N's, Kennedy Arnold, ele faz o primeiro avistamento de OVNI, de discos voadores da história moderna, da ufologia moderna. Preste bem atenção no fato. A TV, alguns jornais americanos e algumas da época e algumas rádios, meios de comunicação, ofereceram $3.000 para quem trouxesse informações, fatos, fotos, alguma coisa sobre discos voadores. Um prêmio. Tá ok? Então aqui começa a era dos discos voadores. A era moderna dos discos voadores começa com o Kennedy Arnold, lá nos Montes Rainier, em Washington. Ele avista uma esquadrilha de objetos voadores não identificados. Ele fazia parte de uma equipe, né? Ele não era militar, procurando um avião que havia caído nas regiões das montanhas Rainier. Ele estava fazendo parte da grupo de busca. E ele viu uma esquadrilha de 9 objetos que ele descreveu como objetos assim, ó, pires voador, né? Ok? Então, muito bem. Então começa a era dos discos voadores aí, exatamente nesse dia. E a mídia ficou um boom com esse negócio do Kennedy Arnold, né? Explodiu. E ofereceu esse prêmio. Então, aí, esse mesmo cara aí,
no dia 8/7, ele procura um jornal, né, de Roswell, chamado Daily Record, lá de Roswell é uma cidadezinha muito pequena do Novo México, tá? Que publicou em primeira página, né, a notícia da queda de um disco voador recuperado pelo exército, pela Força Aérea. Tá? Então, que tinha sido recuperado pela Força Aérea. Tá ok? A base de White Sands da Força Aérea é bem pertinho de Roswell. É coisa de 100 e poucos quilômetros. Você vai ver que tem umas coisas muito interessantes aí. No dia seguinte, esse jornal desmente essa notícia, afirmando ser um balão meteorológico também. Tá? Então, basicamente, as coisas se fecham por aí. É muito estranho, né? É muito estranho que só depois que aquele guarda, 2 semanas depois, vai cair um voador, vai cair um objeto em rosa. Eu vou mostrar para vocês que eu não acredito em nada disso. E por que eu não acredito em nada disso? E, na verdade, o que é que esses caras viram? O que é que eram esses destroços no meio do deserto? E por que era muito secreto nessa época essa questão? Tá? Então, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado 2 anos atrás. Ok? Muito bem. Se eu colocar no mapa mais ou menos para vocês vão ter 3 coisas interessantes ali. Nesse lugar de Roswell. Né? E todos esses destroços, veja bem, esses destroços do disco voador, o suposto disco voador, né, teria sido levado para a base de White Sands, que depois e guardado numa área chamada Hangar 18. E que depois, posteriormente, teria sido transferido para a área 51, que é o tema de nosso debate aqui, desse seminário. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, olha, 1945... fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Né? A maior parte dos cientistas alemães foi capturado ou pelos russos ou pelos americanos. Ok? Então, os americanos têm uma operação militar na época chamada Operação Paperclip. Então, tem até um filme sobre isso, vocês podem até assistir. Significa clipe de papel, né? Paperclip é clipe de papel. Bom, essa operação Paperclip ela fazia o seguinte, ela procurou todos os cientistas alemães que estavam trabalhando em diversos projetos de armas nuclear alemã e principalmente o projeto dos foguetes da bomba V2 alemã, que foi uma das maiores martírios da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Muito bem. O cientista-chefe do projeto das bombas V2 alemãs foi capturado pelos Estados Unidos, o famoso e conhecido Wernher von Braun.
o homem responsável em colocar o homem na Lua. Tá? O pai do foguete Saturno V e de todo o projeto Apollo. Ele era praticamente um dos diretores da NASA. Bom, quando esse cientista foi capturado, os americanos capturaram com ele centenas de mísseis V2, alguns prontos e outros na fase de construção na linha de montagem em Peenemünde. Era a ilha onde os alemães fabricavam subterraneamente esses foguetes, esses armamentos ultramodernos e ultrasecretos que bombardeavam Londres. É o primeiro foguete, o primeiro míssil balístico produzido, né, para fazer uma guerra balística, uma guerra de mísseis. Né? Muito bem. Então, os americanos levaram todos esses foguetes para onde? E o Wernher von Braun. Então, veja bem. Nós temos aqui, vamos supor que Roswell esteja aqui no mapa. Né? E eu tenho... Na Roswell não escreve assim, peraí. É um S só, W e dois L's. Aqui, mais ou menos nessa distância, 100 e tantos quilômetros, eu tenho Los Alamos. Presta atenção. E mais ou menos nessa direção aqui, nós temos White Sands. White Sands. Certo? Aqui é a base da Força Aérea dos Estados Unidos, onde todos os mísseis V2 e o Von Braun também foi trabalhar. Então, presta atenção aqui. Aqui, para quem não sabe, era a região da fabricação e teste das bombas atômicas.